Aleluia. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Enquanto Jesus estava falando, um chefe aproximou-se, inclinou-se profundamente diante dele e disse: Minha filha acaba de morrer, mas vem, impõe tua mão sobre ela e ela viverá. Jesus levantou-se e o seguiu, junto com seus discípulos. Nisto, uma mulher que sofria de hemorragia há 12 anos, veio por trás dele e tocou a barra do seu manto. Ela pensava consigo: se eu conseguir ao menos tocar no manto dele, ficarei curada. Jesus voltou-se e, ao vê-la, disse: Coragem, filha, a tua fé te salvou. E a mulher ficou curada a partir daquele instante. Chegando à casa do chefe, Jesus viu os tocadores de flauta e a multidão alvoroçada e disse: Retirai-vos, porque a menina não morreu, mas está dormindo. E começaram a caçoar dele. Quando a multidão foi afastada, Jesus entrou, tomou a menina pela mão e ela se levantou. E essa notícia espalhou-se por toda aquela região. Palavra da salvação. Meus queridos irmãos e irmãs, celebramos hoje a memória de Santa Maria Goretti, uma menina de 12 anos de idade que morreu mártir em 1902. É interessante nós contarmos um pouco a história de Santa Maria Goretti para entendermos o seu martírio, o seu exemplo e não somente aumentarmos a nossa devoção para com ela. Porque, dito assim, anunciado a uma menina com 12 anos de idade, onde um rapaz tentou violentá-la e ela morreu, parece simplesmente o noticiário de um crime. Mas um crime não faz um martírio. Estamos de acordo? Ou seja, se fosse assim, as nossas delegacias, né, de defesa da mulher seriam digamos assim, um lugar de registro de tantas mártires. Não estou menosprezando o crime contra as mulheres, pelo contrário, a festa de hoje é a ocasião de nós rezarmos pelas mulheres que sofrem violência, não é? É uma ocasião grande para nós intercedermos, rezarmos e criarmos realmente essa cultura de defesa da mulher. Porém, existe algo de espiritual naquilo que Santa Maria Goretti fez. Bom, primeiro, quem foi Maria Goretti? O nome de batismo dela é Maria Teresa Goretti e a família chamava de Marieta, não é? Mariazinha. Pois bem, é a filha mais velha de uma mãe viúva que teve que migrar, sair do lugar onde morava em busca de dias melhores, mas que terminou numa situação de miséria. A mãe precisava sair para trabalhar e a Marieta ficou praticamente como a dona da casa. Ela que cuidava dos irmãozinhos, ela que cozinhava, que cuidava da casa, etc. Tudo isso. E essa pobre família dessa mãe viúva e essas crianças que literalmente passavam fome, teve que optar por morar numa casa que era partilhada por uma outra família, a família Serenelli, família a qual pertencia o Alessandro, o assassino de Maria Goretti. O andar de baixo era estrebaria, era despensa, né? Ali no andar de cima onde eles moravam, entrando por uma escada externa.
Então, as duas famílias conviviam ali, naquele ambiente pequeno, praticamente debaixo do mesmo teto. E, claro, Santa Maria Goretti, uma menina de Deus, fazia os seus trabalhos e fazia com grande presença de Deus, com orações, muito voltada para Deus. Acontece, porém, que o mesmo não fazia o Alessandro, que com a mente vaga, com a mente ociosa, ficava pensando em impurezas. Ora, todo mundo sabe que a impureza, ela não começa por uma necessidade fisiológica. Ela nasce por uma impureza na imaginação. E é isso que muita gente despreza. Ou seja, os pecados contra o sexto mandamento, não pecar contra a castidade, geralmente não nascem no sexto mandamento. Nascem no pecado já grave contra o nono mandamento. Não desejar a mulher do próximo, ou seja, a fantasia. Quem olhar para uma mulher desejando no seu coração já pecou, já cometeu adultério. Então, isso nos leva a compreender que nós precisamos realmente entender o problema maior está na nossa fantasia. O que é que nós permitimos? As pessoas acham impossível, principalmente muitos homens, acham impossível guardar a pureza e a castidade. Meu irmão, a coisa é muito simples. Simplesmente determine: meus pensamentos podem ser vistos por todas as pessoas, numa live no Instagram. O problema do pecado contra a pureza é exatamente a gradual instalação de uma vida dupla interna. Uma coisa eu sou para os outros, mas quando eu estou sozinho, minha cabeça é outra coisa. Querer ser uma pessoa só, não seja duas pessoas. Sua mulher está olhando para você e você está casto. Sua mulher olha para o lado, você já começa a ter outra atitude. Ora, quem não vê que isso é uma duplicidade? Você fica vendo certas coisas no celular, não estou nem falando aqui de pornografia, mas impurezas, coisas indecentes que ficam instigando, estimulando você. Você não olharia para essas coisas na frente da sua esposa? Se a sua mulher viesse e aparecesse por cima do seu ombro para ver o que você está olhando no celular, você mudaria de página, você rolaria o vídeo imediatamente para sair daquela sua situação embaraçosa. Quem não vê que o problema está nessa duplicidade? Duplicidade. A pureza, claro, a pureza a gente deve guardar, e só pode guardar com o auxílio de Deus, com a graça do Espírito Santo, com a oração, a penitência, a vigilância, sim, mas a pureza não é o maior desafio. É um desafio que nós deveríamos já ter vencido há muito tempo. Basta a determinação. O problema das pessoas que pecam contra a castidade é que querem ser castos, mas não querem ser puros. Como assim, padre? Sim. A pessoa quer parar de cometer aquele pecado grave, aquele ato grave. Quem sabe quer parar de ver a pornografia. Quem sabe quer parar de se masturbar. Quem sabe quer parar de cometer atos piores com namorada, namorado, etc. Deus me livre, até adultérios. A pessoa quer se livrar dessas coisas mais graves. Mas a pessoa não quer ser pura. Quer ter sempre aquela malíciazinha
da piadinha indecente, aquele olhar malicioso, aquele pensamento que você usa como compensação na hora do estresse. Se determine, queira ser profundamente puro, que Santa Maria Gorete hoje interceda por nós, como ela intercedeu pelo seu algoz Alessandro. Mas eu aqui fiz um grande parêntese e interrompi a nossa história. Vamos lá. A história era essa. Maria Gorete cuidava dos seus irmãozinhos enquanto a mãe trabalhava e viviam em extrema pobreza. Alessandro Serenelli também vivia a mesma extrema pobreza, mas a mente ociosa começou a alimentar dentro de si monstruosidades. E assim, durante alguns meses, ele assediou Marieta. Sim, foi tentando de um jeito, tentando de outro, tentando de um jeito, tentando de outro, e ela sempre firme. Mas podemos imaginar a tortura dessa menina, podemos imaginar que pavor essa menina sentia quando via a mãe sair de casa para trabalhar e ter que ficar ali sozinha, exposta a um perigo. O fato é que um dia ela estava lá remendando uma camisa, costurando, e o Alessandro, farto daquela resistência dela, resolveu forçar. E a resposta de Maria Gorete foi muito simples: não. É pecado. Deus não quer. Quanta catequese em 3 pequenas injunções. Não. É pecado. Deus não quer. Se nós gravássemos essas palavras no nosso coração, peçamos a Santa Maria Gorete que venha o anjo da guarda nos lembrar no momento da tentação. Não. É pecado. Deus não quer. O fato é que no dia 5 de julho de 1902, ela foi golpeada 14 vezes por Alessandro Serenelli, foi levada para o hospital, e no dia seguinte, dia 6, ela veio falecer. Mas antes de falecer, as pessoas no hospital perguntavam as coisas e ela dizia: eu perdoo Alessandro, rezo por ele e quero que ele um dia venha comigo para o paraíso. Aqui nós vemos a têmpera de uma mártir. Mártir é aquele que perdoa como Cristo. É aquele configurado a Cristo. O que faz o martírio não é o crime do agressor, mas a alma do agredido. Essa é a diferença. A reação da alma de quem morre. O grande apego a Cristo, não querer se separar dele, manter a pureza até o fim e morrer tão configurada a Cristo que perdoou o seu agressor. Rezemos por tantas mulheres e também, claro,
crianças, principalmente meninos, que tenham sofrido alguma agressão, que tenham sido vítima de alguma agressão. Rezemos porque os traumas, as feridas são profundas, duram pela vida inteira. Peçamos a Santa Maria Gorete, peçamos a Nossa Senhora que vá curando essas feridas, que vá dando outra vez integridade, dignidade e, sobretudo, perdão. Vejam, perdoar não quer dizer que a pessoa tenha que intervir nos trâmites da justiça, porque afinal certas coisas não estão na mão da vítima, está na mão do Ministério Público. O Alessandro Serenelli foi perdoado, mas mesmo assim cumpriu 30 anos de prisão. Depois, ainda na prisão, ele teve uma visão em que viu Maria Gorete aparecer a ele com lírios na mão. A menina que eu matei não me aparece para me repreender, não aparece para me julgar, não aparece para me condenar, aparece com flores, com lírios na mão, lírios de pureza e de paz. Ele se converteu e passou, depois de saído da prisão, foi acolhido num convento capuchinho, onde trabalhava como jardineiro e terminou os seus dias vivendo a castidade e se dedicando a Deus. Maria Gorete, que morreu muito cedo, foi canonizada pelo Papa Pio XII e a sua própria mãe estava na Praça de São Pedro quando viu sua filha sendo elevada aos altares. Rezemos a Deus, peçamos essa pureza, inscrevamos no nosso coração todas as lições da vida de Santa Maria Gorete e tenhamos essa grande intercessora junto de Deus, pedindo pelos nossos jovens e sobretudo pelas mulheres que são vítimas de homens que deveriam usar a força para protegê-las e não para agredi-las.